Queridos, graça e paz do Senhor Jesus. Neste momento nós vamos iniciar a exposição da palavra do nosso Deus e eu quero convidá-los para que possamos orar ao Senhor, primeiramente, pedindo que Ele, na sua graça, na sua infinita misericórdia, possa nesta noite falar aos nossos corações. Oremos em o nome e na autoridade de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso glorioso e bom Pai, mais uma vez, estamos diante do Senhor, ó Deus, e rogamos que o Senhor receba o nosso culto, receba a nossa adoração, receba sim, ó Deus, o louvor que sai dos nossos lábios e que possamos, Pai, em nome de Jesus, nesta noite, estar, ó Deus, adorando ao Senhor em espírito e em verdade. Que nenhuma força humana, que nenhuma força espiritual das trevas nos impeçam de ter uma real e santa comunhão com o Senhor, mas que verdadeiramente, nesta noite, o Senhor fale aos nossos corações, trabalhe as nossas vidas, ministra, Deus, com o teu poder e com a tua graça em nós e através de nós. Pai, receba a nossa adoração e que o Senhor possa abençoar os nossos irmãos. Ó Deus, que cada irmão que compõe esta igreja receba do Senhor, ó Pai, a palavra, a direção, a orientação e que assim, Deus, possamos juntos engrandecer, bendizer e louvar o teu santo e glorioso nome. Receba, Pai, as nossas vidas diante do Senhor. Ministra, Pai, aos nossos corações. É o que nós rogamos ao Senhor e fazemos com gratidão, em nome de Jesus. Amém e amém. Quero convidá-los, meus amados irmãos, para que possamos ler o texto sagrado, texto que se encontra na epístola que Paulo escreve a Tito, capítulo de número 2, versículos de número 11 aos versículos de número 15. O texto sagrado diz assim: Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Diz essas coisas, exorte e repreenda, também com toda a autoridade, e ninguém te despreze. Oremos mais uma vez. Deus, fala aos nossos corações com a tua palavra. Teu Santo Espírito, ó Deus, alcance nesta hora o coração e a mente dos meus irmãos, e que esta palavra do Senhor possa fazer diferença em nossas vidas para a glória do Senhor, em Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, estamos vivendo em dias difíceis. A semana que se findou foi uma semana cheia de incertezas, uma semana cheia de perguntas, e assim tem sido os nossos dias, e cremos que no passar de mais alguns meses será assim, porque estamos enfrentando neste momento uma grande tribulação, não só no Brasil, mas em todo o mundo, essa pandemia do coronavírus. É certo, queridos, que pessoas têm nos procurado como pastor, como líder do povo de Deus, e têm nos perguntado como que vai ser, o que vai ser, como vai ser, como será o mundo da agora em diante, o que as pessoas, ou como as pessoas vão viver, o que as pessoas vão fazer. Queridos, e eu confesso que, como pastor, como homem da linha de frente da Igreja do Senhor, a única resposta que eu tenho para as pessoas, quando as pessoas me perguntam, eu digo então que Deus, somente Deus, tem a solução para esse problema. É certo que existem países que já estão saindo da crise de epidemia, existem outros que estão profundamente afundados na crise da epidemia, mas enquanto as pessoas estão assim cheias de incerteza, enquanto as pessoas estão a perguntar o que fazer, como vai ser,
enquanto as pessoas ficam desorientadas, do outro lado está a igreja do Senhor, enfrentando os mesmos problemas, tendo as mesmas dificuldades, vivendo no mesmo mundo, e certamente também enfrentaremos os mesmos problemas de saúde, e enfrentaremos os problemas que vão sobrevir ao povo ou à raça humana em toda a face da terra, ou onde esse vírus chegou e alastrou desta forma. Contudo, queridos, quando as pessoas me perguntam, eu respondo para eles que somente a graça de Deus pode, então, fazer algo por nós. E quando nós olhamos para esse texto, entendemos que Paulo escreve essa epístola ao pastor Tito, que estava na cidade de Creta, ali pastoreando aquela cidade, aquela igreja. E Paulo agora escreve para ele, fazendo a demonstração exatamente da graça de Deus, fazendo uma exaltação exatamente dos benefícios da graça de Deus para com o povo de Deus. E é interessante, queridos, que nós entendemos então que Paulo, ele mostra aqui exatamente a graça de Deus sobre algumas perspectivas importantes que nós precisamos então nesta noite explorar. Eu quero dizer para você, queridos, que a graça de Deus, ela deve ser entendida por nós, servos de Deus, como seguro de vida de cada um de nós. Porque, pastor, nós devemos olhar e entender a graça, sim, porque nós entendemos, queridos, que pela graça de Deus que foi manifesta a nós através de Cristo Jesus, é exatamente por causa desta graça que o homem volta a desfrutar da vida e da vida eterna, exatamente na pessoa bendita e santa de Cristo Jesus. Por isso, meus amados, meus irmãos, eu quero esta noite, então, nesse momento de reflexão sobre a palavra de Deus, nesse momento onde vamos exatamente fazer a exposição do texto sagrado, eu quero convidar você para que nós pensamos exatamente neste tema, a suficiência da graça de Deus. Neste momento, queridos, de luta, neste momento de perseguição, neste momento de tanta mortandade, neste momento, queridos, em que o Brasil olha para o exterior e vê países, então, sendo, vidas, melhor dizendo, em países no exterior sendo ceifadas, nós precisamos olhar, queridos, com outras lentes, precisamos deixar a lente humana e olhar exatamente com as lentes da graça de Deus. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós entendemos exatamente aquilo que Deus tem para nós. Queridos, e eu quero dizer para você que a graça de Deus, ela é suficiente para as nossas vidas. Dentro então desse tema, queridos, eu quero chamar você para que possamos ver 3 verdades em relação à graça de Deus. Primeira verdade que esse texto expressa para nós se encontra no verso de número 11, quando então eu digo para você que a graça de Deus, ela manifestou-se salvadora. Queridos, todos nós entendemos que o homem estava vivendo em pecado, o homem sem Deus, o homem natural, o homem que ainda não professou Cristo como Senhor e Salvador, que não tem Jesus como Senhor da sua vida, é uma pessoa que vive neste mundo, mas que vive uma vida sem vida, que vive exatamente como um zumbi, não tem esperança, não tem salvação. E a palavra de Deus nos relata que o salário do pecado é a morte, e nós entendemos que espiritualmente falando, a pessoa sem Jesus, ela se encontra morta. E Paulo relata isso escrevendo aos Efésios, capítulo de número 2. Paulo mostra como era a nossa condição antes de Jesus entrar em nossas vidas, e o texto diz, olha, e ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Meus irmãos, nós precisamos então entender que a graça de Deus é um favor ativo do próprio Deus em outorgar o maior dom que o pecador merece. E esse maior dom que o pecador merece é o castigo, é a morte.
Mas essa graça, queridos, penetrou exatamente em nossas vidas, e esta graça penetrou então nas trevas da moralidade humana. Essa graça, meus amados irmãos, ela exatamente entrou nos nossos corações, e Deus aparece repentinamente, e Ele então nos tira exatamente do lugar que estávamos, da situação que estávamos, e agora, queridos, por causa desta graça, meus amados, nós somos transformados exatamente em filhos de Deus. O Senhor Jesus, queridos, Ele veio a esse mundo para manifestar a graça de Deus. Ele é a mais alta expressão da graça de Deus, a mais alta expressão da graça salvadora de Deus. E a palavra do Senhor disse que Ele veio para o que eram os seus, e os seus não os receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. A graça de Deus, meus amados irmãos, como graça que é manifesta como graça salvadora, ela veio exatamente resgatar o homem do mal que estava exatamente sobre os seus ombros. Ele veio, queridos, essa graça veio para que pudéssemos então ter a libertação dos nossos pecados, veio para que pudéssemos ter a libertação da maldição eterna, veio para que nós pudéssemos, meus amados irmãos, receber o maior benefício que o homem pode receber, que é exatamente a vida que Cristo Jesus tem para oferecer. Por isso, meus amados irmãos, eu posso dizer para você que a graça de Deus se manifesta salvadora a todos nós. E uma vez, queridos, entendendo isso, uma vez, meus amados irmãos, entendendo que esta graça se manifesta, esta graça é infundida em nós, essa graça manifesta exatamente a expressão agora, queridos, de libertação. Essa graça agora, queridos, quando move em nossos corações, quando passa para a nossa mente, quando o Espírito de Deus, então, Ele age no mais profundo do nosso ser, no nosso interior, manifestando ou dando uma nova vida. Agora, queridos, essa graça então pega esse homem que estava perdido, condenado à morte eterna, esse homem que estava exatamente sem a luz dos céus, esse homem que estava sem exatamente a salvação. Agora, queridos, ele é transformado, e esse homem agora ele é moldado como cidadãos dos céus. Por isso, meus amados irmãos, por isso, meus queridos, nós precisamos então entender o que o nosso Deus relata na sua palavra. A palavra do Senhor disse exatamente que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o teu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa graça de Deus na pessoa de Jesus se manifesta a nós, entra em nossos corações e infunde a justiça de Deus em nossas vidas, e agora nós respondemos de forma positiva que agora nós somos povo de Deus, porque fomos transformados e fomos adotados exatamente pela pessoa de Cristo Jesus. Por isso, meus amados irmãos, eu digo para você que esta graça, a manifestação de Jesus, a vinda de Jesus, a graça de Deus é o seguro de vida do homem crente, do jovem crente, da criança crente, porque essa graça de Deus, uma vez aplicada em nossos corações, nós passamos então a ter vida. Meus amados irmãos, nós passamos agora de condenados a livres, de perdidos para salvos, porque essa graça de Deus se manifesta salvadora para os eleitos de Deus. É isso que Paulo escreve em Romanos capítulo 8, versículo 1 e versículo 2. Agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo te livrou da lei do pecado e da morte. A graça salvadora, meus amados irmãos, manifestou-se a nós. Essa graça, queridos, uma vez infundida em nossos corações, nós agora podemos então, de verdade, cantar aleluias, aleluias e aleluias. Glórias a esse Deus que se manifesta através da sua graça e com uma graça salvadora. Essa graça, meus amados irmãos, ela é para todos os eleitos de Deus, ela é para homens, para mulheres, para anciãos,
para anciãos, para jovens, para adolescentes, para criança, para ricos, para pobres, para livres ou para encarcerados. Ah, meus amados irmãos, que Deus, na sua graça infinita, manifeste sempre o seu amor em nós, para que possamos verdadeiramente entender que não fazemos mais parte desse mundo, mas pertencemos à família de Deus. Essa é a graça salvadora, a graça de Deus que se manifestou salvadora a todos nós. Queridos, mas a epístola que Paulo escreve ao pastor Tito, do capítulo 2, do versículo 11 ao versículo 15, nos expressa uma segunda verdade. E eu quero chamar você para que possamos ver essa segunda verdade. E a graça de Deus, ela nos molda e nos prepara para viver eternamente nos céus. É por isso, meus amados, que quando as pessoas têm me perguntado, pastor, o que fazer? Ou quem pode fazer? Eu respondo, somente a graça de Deus. Meus irmãos, precisamos entender que pela graça de Deus, nós estamos sendo transformados dia a dia. Meus irmãos, assim como alguém conduz uma criança passo a passo no seu aprendizado, a graça de Deus amorosamente nos conduz e nos guia. William Hendricks, comentando esse texto, ele diz que na aplicação da graça de Deus somos moldados. Ele funde em nós uma nova vida. A graça de Deus, meus amados irmãos, ao fundir em nós uma nova vida, nos leva, pela graça, pelo Espírito de Deus, nos leva a renunciar à impiedade, às paixões mundanas. Queridos, a graça de Deus, a justiça de Deus é imputada em nossa vida, é imputada na vida do pecador, aonde então o pecador é levado a tomar decisões de repúdio quanto àquilo que causava o nosso desprezo a esse Deus maravilhoso. Isso quer dizer, meus amados irmãos, que quando a graça de Deus ela entra em nossos corações, nós começamos a caminhar em santidade de vida. Isso quer dizer, meus amados, que a partir desse momento que a graça entrou nos nossos corações, que nós entendemos a graça de Deus, que ela então nos leva, o próprio Espírito de Deus que habita em nós, por causa da graça de Deus, nos leva então, meus amados irmãos, a entender que agora nós morremos para o mundo e para o pecado, mas passamos a viver para Deus. É isso, queridos, que Paulo diz à igreja dos Gálatas, aquele conjunto de igrejas. Capítulo 2, versículo de número 19, versículo 20 de Gálatas, Paulo diz assim: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com o mundo, estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. E o viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Meus amados irmãos, quando a graça de Deus ela é infundida em nossos corações, quando essa graça é imputada em nossos corações, no nosso interior, o Espírito de Deus que leva essa graça aos nossos corações, ele então vai nos moldando, queridos, vai nos transformando. Nós vamos caminhando agora não mais como andávamos no pecado, mas uma vez que nos despimos do velho homem, nós nos revestimos do novo homem e caminhamos agora pela graça de Deus em santidade de vida. E caminhar em santidade de vida, queridos, é entender que morremos para o mundo, mas estamos vivos para Deus. É entender, meus amados irmãos, que eu não faço mais parte do mundo. É entender, queridos, que eu estou sendo moldado. É entender, queridos, que eu estou sendo transformado. É entendendo, querido, que eu estou sendo preparado para viver nos céus de glória com Deus por toda a eternidade. Esse é o testemunho de Paulo à igreja aos Romanos. A graça de Deus tem uma finalidade, e esta finalidade nas nossas vidas
é exatamente de nos moldar, de nos levar a viver uma vida de santidade, nos levar a viver exatamente como Deus deseja, é ter exatamente, queridos, uma vida transformada, é ter exatamente, queridos, agora a certeza, queridos, que nós deixamos de ser cidadãos do mundo e passamos a ser cidadãos celestiais. A nossa pátria, ela não é aqui, a nossa pátria é nos céus. Por isso, meus amados irmãos, eu afirmo para você essa verdade: a graça de Deus que manifestou salvadora aos homens, agora essa graça que Ele nos molda e nos prepara para vivermos com Ele por toda a eternidade nos céus de glória. Testemunho de Paulo aos Romanos capítulo 6, versículo de número 8, diz: ora, se já morremos com Cristo, cremos que com Cristo também reinaremos. Meus amados, meus irmãos, meus amigos, eu disse para você, dentro desse tema, a graça salvadora. Eu disse para você, queridos, que a graça, ela se manifestou salvadora. A suficiência da graça é o nosso tema. A graça se manifestou salvadora a todos os homens, a todos os eleitos de Deus. Segundo lugar, eu disse para você que a graça de Deus, ela nos molda e nos prepara para vivermos com Ele eternamente. Terceira e última verdade, queridos, se encontra no verso de número 14. O texto diz: a qual a si mesmo se deu por nós, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. Queridos irmãos, preste atenção, por favor. Nós não podemos, de maneira nenhuma, conhecer a salvação sem sermos preparados para viver com Deus por toda a eternidade. A graça de Deus nos alcança, nos molda, nos prepara. A graça de Deus, queridos, quando ela é ministrada a nós através do Espírito Santo, ela tira exatamente a gente do mundo, ela tira o mundo de nós, ela nos molda. E agora, queridos, essa graça maravilhosa, ela é purificadora. Por quê? Observe aí comigo, queridos, o texto diz: o qual se deu por nós. O que Paulo está falando aqui, meus amados irmãos, para aquele pastor, para o pastor Tito, para que ele pudesse pregar em Creta, ele está dizendo exatamente que o sangue de Jesus, o Filho de Deus, nos lava e nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus, o qual se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Através do sangue de Cristo, meus amados irmãos, nós somos então feitos homens e mulheres, jovens e crianças, puros, limpos. E hoje, pela graça de Deus, nós podemos dizer que estamos mais alvo do que a neve. Meus amados, meus irmãos, mas no versículo de número 14 tem aqui dois propósitos importantes da graça de Deus. Paulo fala remir de toda iniquidade. A Bíblia nos ensina, queridos, que o salário do pecado é a morte. A Bíblia nos ensina que Jesus morreu a nossa morte para nos dar a sua vida. Jesus não tinha necessidade, meus amados irmãos, de subir à cruz. Jesus não tinha necessidade, queridos, de se fazer homem. Jesus não precisava ser humilhado. Jesus não precisava ser escarnecido. Jesus não precisava ter sido levantado ao madeiro. Jesus não precisava ter enfrentado a morte. Jesus não precisava ter descido à mansão dos mortos. Jesus não precisava, meus amados irmãos, passar por todo o seu martírio.
mas ele passa para morrer a nossa morte. E agora, nós, povo de Deus, os servos de Deus, os eleitos de Deus, os chamados por Deus, os que professam Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, agora, meus amados irmãos, nós podemos então exatamente cantar louvores a esse Deus, podemos, meus amados irmãos, cantar glórias ao nosso Deus, porque nós somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus, e este sangue nos purifica, nos torna limpos, nos apresenta diante de Deus sem pecado. Isso é a purificação que a graça de Deus na pessoa bendita e santa de Jesus realiza em nossas vidas. Olha aqui que João relata na ilha de Patmos, escrevendo o Apocalipse, capítulo 5, versículo de número 9. E entoava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto, e com o seu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Meus amados, meus irmãos, o nosso Deus, na pessoa bendita e santa de Cristo Jesus, nos remiu. Remir significa adquirir de novo uma pessoa sem culpa, totalmente limpo, totalmente purificado, lavado, sem mancha e sem mácula. Esse é o efeito da graça salvadora, queridos, em nossas vidas. Isso é o efeito da graça, queridos, que nos molda e nos prepara para morarmos com Deus na eternidade. Isso é o efeito da graça de Deus, queridos, que nos purifica. Mas o texto também, meus amados irmãos, nos ensina aí no verso de número 14, um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Meus amados, pela graça de Deus, nós somos feitos povo de Deus. 1 Pedro, capítulo 2, versículos de número 9, versículos de número 10, diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdias, meus amados irmãos. Glórias a Deus, porque esta graça nos fez povo de Deus, essa graça, meus amados, meus irmãos, nos alcançou, e agora nós podemos ter a certeza da vida eterna, porque Cristo Jesus nos comprou com o seu maravilhoso sangue. Aleluias! Glórias a Deus. Meus queridos, meus amados, meus irmãos, pela graça de Deus, hoje nós temos livre acesso ao trono de Deus. Pela graça de Deus, meus amados irmãos, nós temos confiança e sabemos que o nosso Redentor vive, e nós podemos crer no amanhã. Pela graça de Deus, meus amados irmãos, nós podemos então entoar um novo cântico. Pela graça de Deus, nós podemos sim enfrentar os problemas, as adversidades, porque a nossa vitória, ela está em o nome de Cristo Jesus. Eu quero terminar, queridos, a nossa reflexão nesta noite, e quero chamar você para uma conclusão e duas aplicações. Conclusão, queridos, é que nós podemos e devemos confiar que o nosso Deus, Ele continua sendo Deus. O nosso Deus nos amou de forma que nós não entendemos,
E o nosso Deus, Ele continua conosco, porque esta é a promessa de Jesus. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Os séculos não se consumaram. Jesus está conosco. Jesus é maior do que a epidemia. Jesus é maior do que os nossos problemas. Jesus é maior do que as nossas necessidades. Jesus é maior do que as nossas dificuldades. Tenhamos então essa certeza que com Jesus ao nosso lado, nós somos mais, muito mais do que vencedores. Com Jesus morando em nós, nós vamos marchando para além da terra. E esta terra é Canaã. Duas aplicações, queridos. Primeira delas, se a graça de Deus não se mostrar salvadora para o homem continua perdido. O homem continua caminhando no caminho das trevas. E essa graça se manifestou para que nós pudéssemos verdadeiramente crer nele, recebê-lo como o único e suficiente Salvador das nossas vidas, professá-lo diante da igreja de Deus, e diante de Deus somos também confessados pelo próprio Senhor Jesus Cristo lá no trono de graças. Se você não tem Jesus no seu coração, o receba hoje mesmo como Senhor e Salvador de sua vida. Pede que Ele possa fazer diferença na sua vida. Peça que Ele possa agir no seu coração. E peça que Ele possa fazer de você uma nova criatura. É hoje, agora. Hoje é o tempo aceitável de Deus. Não endureça o teu coração, mas receba Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Deixa a graça de Deus manifestar Salvador a você. Segunda e última aplicação. Eu quero dizer para você que por causa desta graça salvadora, Deus tem preparado um lugar para que nós possamos viver com Ele por toda a eternidade. Queridos, esse lugar, aonde a palavra de Deus diz que já não haverá mais morte, não haverá mais pranto, não haverá mais dor, não haverá enfermidade, não haverá coronavírus, não haverá o inimigo para nos atormentar. Este lugar é o céu de glória que Deus tem preparado, que Jesus está preparando. Por isso, meu irmão, por isso, meu ouvinte, eu quero dizer a você, todos nós somos pecadores e precisamos desta graça salvadora. E o único caminho que pode nos levar aos céus de glórias é a pessoa bendita e santa de Cristo Jesus. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Renda a sua vida ao Senhor. Renda a sua vida aos pés do Senhor. Receba hoje mesmo Cristo como Senhor e Salvador. Deixe Ele entrar no seu coração. Permita que Ele entre na sua vida e faça diferença na sua vida, na sua família. E aí você pode ter a certeza. Que você, de um jeito ou de outro, você vai sair vencedor em meio a esta epidemia. Porque a nossa vitória está em nome de Jesus. Eu quero orar com você e por você. Senhor, obrigado, Pai, pela manifestação da graça salvadora em Cristo Jesus. Obrigado, Deus, porque sabemos e entendemos que o Senhor, através da sua graça, o Senhor nos salvou, o Senhor nos molda, o Senhor está nos preparando para viver com o Senhor por toda a eternidade, o Senhor está a cada dia mais nos purificando, nos levando a viver uma vida de santidade. E agora, Pai, eu quero rogar ao Senhor que os irmãos que vão ouvir esta palavra, que esta palavra, Deus, faça toda a diferença na vida dos meus irmãos. E se porventura alguém da família dos meus irmãos ainda não professa Cristo como Senhor e Salvador,
que esse momento seja um momento de refrigério da vida deles e que assim, ó Deus, vidas e vidas possam receber Cristo Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Continue conosco, dai-nos a tua graça, a tua bênção e a tua direção. É assim que oramos ao Senhor, com gratidão, em o nome de Jesus. Meus amados irmãos, seja Deus gracioso para convosco e vos abençoe. E faça resplandecer sobre vós o rosto, para que se conheça, através da sua vida, a graça salvadora de Cristo Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, eterno, santo e glorioso Pai, e que a comunhão santa e indizível do Santo Espírito de Deus repouse sobre vós e sobre todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Meu irmão, meu amigo, meu ouvinte, quero dizer para você que nós vamos nos encontrar mais uma vez amanhã pela manhã, quando então estarei enviando para os irmãos uma reflexão da palavra de Deus, aonde estaremos levando aos irmãos também uma oração, orando pela igreja do Senhor. Então eu quero convidar você a estar aí seguindo o YouTube da Igreja Presbiteriana de Trindade. Quero dizer a você que nós estamos melhorando as nossas transmissões e, se Deus nos permitir, na próxima quinta-feira nós estaremos fazendo essa transmissão ao vivo, aonde então você vai poder participar conosco da sua casa e nós aqui no templo, no lugar que Deus tem nos dado para oração. Que esta semana que se inicia seja uma semana de bênçãos na sua vida e que Deus possa abençoar a você. Esta é a minha oração, isso é o meu desejo, para você, para a sua família em Cristo Jesus. Um grande abraço a todos e até amanhã, se Deus assim nos permitir.